Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão. Eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos acompanha no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Seja bem-vindo a esse culto de louvor e adoração ao Rei Jesus. E para a nossa reflexão nesta noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Você pode abrir a Bíblia aí no livro de Daniel, no capítulo de número 1. E daqui a pouco nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Por conta dessa situação, nós estamos passando aí por conta da pandemia. Tem surgido novos desafios para a igreja do Senhor Jesus. E o trabalho ele não pode parar. Algumas pessoas... Essa semana eu conversava com os jovens e adolescentes aqui da igreja em encontros virtuais e eu compartilhava com eles que algumas pessoas têm visto esse tempo como um tempo de descanso, mas eu não consigo enxergar isso porque o nosso Deus ele não para. E se o nosso Deus ele não para, a sua missão não para e o povo da missão também não pode parar. A igreja não para. Então nós não podemos parar. Talvez você já esteja até cansado, não é? Com tantas informações que nós temos recebido aí, relacionadas à pandemia. São muitas notícias, são muitas fake news. Quando a gente liga na TV aí, a TV ela só passa isso. As redes sociais também não é diferente. Mas esse é um momento que eu creio que Deus ele está fazendo algo. E nesse momento surgem desafios para a igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos falar sobre isso que está acontecendo, nós precisamos observar, estar atento aos desafios que têm surgido e buscar também na palavra do Senhor resposta para esses desafios. Com algumas pessoas que eu tenho conversado, eu sempre venho afirmando que essa situação aí, essa pandemia, ela vai afetar a vida de todos. Alguns serão afetados de uma forma e outros de outras, mas todos de alguma maneira e em algum nível será afetado. Quando nós olhamos aí o noticiário, nós podemos perceber a quantidade de pessoas infectadas e muitos ali a situação se agrava e precisa de um tratamento intensivo. O número de mortos também cresce a cada dia. Com dados atualizados aqui que eu observei, ainda quando nós estávamos aqui louvando ao Senhor, no mundo são 246.736 mortos e no Brasil 7.025 mortos. Então perceba que essa situação vai afetar todos de alguma forma. Nós temos aí pessoas doentes, pessoas mortas, famílias enlutadas e há outros efeitos secundários dessa situação. Quando nós observamos aí as informações que são noticiadas, os indicadores de violência doméstica têm aumentado. Por conta do isolamento social, mulheres que estão passando mais tempo dentro de casa com seus parceiros têm sido mais vítima da violência doméstica. Por conta da situação aí do paradeiro que aconteceu, algumas pessoas já estão sendo afetadas aí no bolso. A economia ela aponta aí para uma desaceleração, para o encolhimento, são demissões, são empresas fechando, e ainda nós temos aí também as questões emocionais e psicológicas que essa situação tem desencadeado. Por conta das incertezas aí em relação ao amanhã, as pessoas estão ficando ansiosas, as pessoas estão sendo tomadas aí por níveis de ansiedade muito alto e chegando até a depressão. Muitas pessoas com medo. Ontem eu conversava com minha esposa e ela falando que manteve contato com a costureira dela para ver se a costureira estava trabalhando. E a costureira dela disse que não estava trabalhando de jeito nenhum e na conversa com aquela mulher ela conseguiu perceber o medo que aquela mulher estava ali. Então, todos estão sendo afetados de alguma forma e de alguma maneira. E ainda nessa situação, surgem questionamentos quanto ao futuro. Não é? Quando a situação voltará à normalidade? Quando nós vamos voltar, quando tudo estará normal?
e ainda dentro dessa normalidade, a gente precisa refletir se quando voltar ao normal, será um novo normal ou será aquele normal que nós deixamos antes dessa pandemia. Então, é uma situação que está mexendo com a vida de todos, não é? Até mesmo aquelas pessoas que estavam dentro de suas bolhas, muitas vezes ali as bolhas sociais, pessoas de classe alta, não é? Pessoas que estavam afastados das demais mazelas da sociedade humana, por conta do seu poder aquisitivo, tem sido afetado com essa situação. Então, nesta noite, eu gostaria de refletir com você que nos acompanha, em uma das áreas que tem sido afetada também por conta dessa situação. E essa área afeta justamente aqueles que são seguidores do Senhor Jesus. Essa área específica é o cuidado com a fé. O cuidado com a fé nesses dias aí de isolamento social. A suspensão das atividades rotineiras da igreja, a suspensão dos cultos, das reuniões, dos encontros de oração, tem levado muitas pessoas a sucumbir na fé. Estão dentro de casa, mas a sua fé tem se esfriado e muitos têm até naufragado. E nós vamos observar na palavra de Deus, justamente na experiência desse personagem aí chamado Daniel. Desculpe, Daniel, um personagem muito conhecido, nós vamos observar na experiência dele e refletir sobre como manter uma fé saudável, mesmo em um contexto de isolamento social. Aí eu peço aí, observe sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura de 2 porções da palavra de Deus aí no livro de Daniel. E em cada um desses textos, nós vamos observar princípios e práticas que nós precisamos aplicar às nossas vidas para que, em meio a essa situação de isolamento social, a nossa fé ela se mantenha viva e ela se mantenha saudável. Aí em Daniel, capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 1 ao versículo de número 9. O texto sagrado diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Essa será a primeira porção da nossa reflexão. E daqui nós vamos extrair aqui um princípio para nós aplicarmos para as nossas vidas nesses dias de isolamento social. Essa parte inicial do livro de Daniel, o texto que nós lemos, apresenta o seu contexto geral. Daniel, nesse momento aqui, ele era um jovem judeu que
foi transportado de Judá para o exílio babilônico por ordem do rei Nabucodonosor. E quando nós observamos aqui Daniel, ele junto com os seus companheiros foram separados com um propósito específico. O rei Nabucodonosor ali ordena para que o chefe dos eunucos separasse dentre aqueles jovens que haviam sido trazidos de Judá, um grupo ali com características específicas. Aqueles jovens, eles deveriam ser preparados e ao final de um tempo, eles iriam servir justamente no palácio do rei. E é justamente nesse momento aqui que Daniel ele é transportado de Judá para a Babilônia, é que nós observamos Daniel, ele sendo inserido em um contexto de isolamento social. Aqui, de maneira específica, não foi um isolamento domiciliar como o que nós estamos enfrentando, mas aqui nós vamos ver um isolamento cultural. Daniel, que estava ali em Judá, no seio da sua família, entre os seus amigos, participando ali das suas atividades religiosas, de repente, ele é tirado daquele contexto ali e levado para um outro diferente. De repente, aqueles jovens ali não tinham mais a companhia da família. De repente, eles foram afastados dos amigos e, de repente, foi cessado o direito deles de ir à igreja, de estar no templo ali, participando dos sacrifícios, participando das orações, das festas e dos rituais. De repente, aqueles jovens, eles estavam isolados. E assim como nós, o isolamento para aqueles jovens judeus apresentou alguns desafios. Logo ao chegar naquele novo mundo, eles se depararam ali com uma cultura completamente diferente. E foi dada uma missão ali a eles, e eles foram matriculados na escola de formação ali, de funcionários públicos da Babilônia. Eles foram separados ali para servir o rei Nabucodonosor diretamente. Eles tinham como missão aprender a língua e aprender também a cultura daquele povo. Então, Daniel, em seu contexto de isolamento, ele encontra ali desafios e nós também estamos encontrando desafios. Nós vamos perceber que o nome deles foram mudado. E aqui é algo interessante que o nome deles é mudado, mas nós não vamos ver eles fazendo nenhuma objeção acerca dessa situação. Alguns comentaristas bíblicos, eles vão trazer a informação de que os nomes que foram dados ali àqueles jovens eram nomes ligados às divindades ali dos caldeus. Mas nós vamos observar que os seus nomes foram mudados, mas eles não fizeram nenhuma objeção a essa situação. E naquela escola de formação que eles foram matriculados, para serem preparados para servir ao rei, foi dado a eles ali uma porção diária de todas as iguarias, de tudo aquilo ali que estava sendo servido para o rei, a comida e a bebida foi concedida a eles. Mas nós vamos perceber aqui que de forma deliberada, de forma intencional, aqueles jovens, eles decidem não se contaminar com as iguarias do rei, muito menos com o vinho que era servido ali ao rei. E é isso que nós precisamos observar, para que nós possamos manter uma fé saudável em dias de isolamento. Nós também precisamos tomar o cuidado de não nos contaminarmos. E nós precisamos ser deliberados nessa decisão. Se você ainda não compreendeu aquilo que o texto está nos mostrando aqui e o paralelo com essa situação que nós estamos vivendo, observe no texto. Daniel e seus companheiros, eles tinham à sua disposição ali todo o buffet que era servido ao rei. A melhor comida, a melhor bebida, tudo aquilo de mais precioso que tinha ali no Império Babilônico estava na mesa do rei e estava à disposição daqueles jovens ali, mas eles escolheram não se contaminar. Como judeus, aqueles jovens, eles tinham ali alimentos que eram puros
e podiam ser comidos, e eles tinham também alimentos impuros que não poderiam ser comidos. E ainda, estando naquele contexto de um povo pagão, eles sabiam que o alimento que chegava à mesa do rei ali, principalmente as carnes, vinham justamente de sacrifícios, dos animais que eram sacrificados nos templos ali dos deuses pagãos, dos deuses caldeus, dos deuses da Babilônia, e depois de passarem por aquele sacrifício, a carne era destinada ali para o consumo. E diante dessa situação, diante desse grande banquete que é colocado à disposição ali daqueles jovens, eles decidem não se contaminar, eles decidem manter-se separados naquela situação ali. E aí, irmãos, nós vamos perceber que, se nós prolongarmos a leitura aí no versículo de número 12, de tudo aquilo que estava ali sendo servido para o rei, que estava à disposição deles, eles escolhem apenas comer os legumes e tomar a água. Foi apenas o que eles escolheram para se alimentar durante aqueles 3 anos. E a pergunta que fica para nós nesta noite, diante desta reflexão que nós estamos fazendo, é: o que nós temos consumido nesses dias de isolamento social, dias em que nós estamos ficando mais tempo dentro de casa. E quando eu trago esse questionamento para as nossas vidas, eu não me refiro apenas ao alimento, mas eu me refiro a tudo aquilo que nós temos consumido de forma geral. Quais são os programas de TV que nós estamos assistindo? As estatísticas têm apontado aí que o consumo os telespectadores, a quantidade de telespectadores, de pessoas que têm assistido televisão, tem aumentado grandemente. Quais são as séries que nós estamos assistindo? Algumas pessoas têm aproveitado esse tempo aí para maratonar as suas séries preferidas. Quais são as músicas que nós temos consumido? Qual a literatura que nós temos consumido esse dia? E nós precisamos entender aqui que o problema não é o programa, não é o assistir à televisão, não é o assistir uma série, ou até mesmo ouvir uma música, mas o problema é o que nós estamos consumindo naquilo que tem sido comunicado por esses meios. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Toda a produção cultural, todo filme, toda música, toda série, ela passa ali uma mensagem, ela vende ali um conteúdo, e quando nós assistimos, nós estamos nos alimentando ali daquele conteúdo. E quando nós consumimos tudo que vem pela frente, sem nenhum critério, sem avaliar aquilo que está sendo apresentado ali, nós estamos agindo com imprudência. E o mandamento para nós, que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, é sermos prudentes. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus, ele afirmou que estava nos enviando como ovelhas para os meios dos lobos, mas nós precisávamos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. E quando o Senhor Jesus ele fala prudência aqui, ele fala de astúcia, ele fala de cautela, ele fala de esperteza, e nós precisamos colocar a prudência em ação quando nós vamos escolher aquilo que nós vamos consumir. Dia 20/3, a revista Veja, ela publicou uma reportagem muito preocupante. Nessa reportagem, ela apontou que, após as medidas de isolamento social que foram impostas aqui no Brasil, cresceu de forma grandiosa o consumo de conteúdo pornográfico no Brasil. E naquela reportagem, em uma entrevista ali com um dos diretores de uma das produtoras desse tipo de conteúdo, aquele homem, ele falou ali que as suas assinaturas daquele material, nesses dias de pandemia,
cresceu 70%. E essa é uma situação que tem sido repetida, repetida nos outros países também. Então nós precisamos estar atentos naquilo que nós estamos consumindo nas nossas casas, nesses dias de isolamento social. É preciso ter o cuidado para não se contaminar. E muitas pessoas, muitos cristãos estão se contaminando justamente porque não têm tido critérios na hora de escolher aquilo que vai consumir, aquilo que vai assistir, aquilo que vai ouvir, aquilo que vai ver. Conteúdos que comunicam violência exagerada, que fazem apologia à pornografia, à imoralidade, ao consumo de álcool e outras drogas, conteúdos de ódio, tudo isso contamina o ser humano. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o mandamento para as nossas vidas, o convite para as nossas vidas não é para a impureza, mas é para a santidade. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, o texto sagrado fala assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E nós vamos observar, queridos, no Novo Testamento, alguns imperativos relacionados à impureza e à contaminação, mandamentos bíblicos para as nossas vidas, nos orientando a nos guardar destas situações. Se nós olharmos em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21, o texto sagrado diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o texto sagrado afirma assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Nós precisamos levar em conta que o chamado para as nossas vidas, conforme o texto que nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses, é um chamado para a santidade. E por isso nós precisamos nos abster de tudo aquilo que pode nos contaminar. E a escolha com prudência daquilo que nós vamos consumir é a atitude correta diante dessa situação. Daniel, ele poderia muito bem usufruir ali das iguarias da mesa do rei. Daniel, ele poderia muito bem consumir ali o vinho que estava na mesa do rei. Mas naquele momento ele decidiu se guardar, ele decidiu não se contaminar. Ele estava longe de casa, ele estava longe da família, ele estava em uma outra cultura, e ele se guarda daquela situação. E nós vamos perceber que por causa da fidelidade daqueles homens ali ao Senhor, o Senhor os abençoa. O texto sagrado nos mostra, dando continuidade à leitura, que após aquele processo ali de 3 anos, aqueles homens são avaliados. E Daniel e os seus companheiros ali, eles se destacam das outras pessoas que estavam concorrendo ali, aquela função ali de servir ao rei da Babilônia. Eles estavam mais bonitos, eles eram mais sábios, e tudo isso é a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus na vida deles, por causa da sua fidelidade. Queridos, em dias de isolamento social, nós precisamos guardar as nossas vidas, guardar os nossos corações da contaminação. E o segundo texto que eu convido você a acompanhar nesta noite, e nós vamos extrair mais um princípio para as nossas vidas, é Daniel capítulo de número 6. Folheie aí a sua Bíblia, passe algumas páginas aí, nós vamos ler Daniel 6, a partir do versículo de número 1, até o versículo de número 10, uma história bastante conhecida na Bíblia Sagrada. O texto sagrado afirma assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Perceba aqui a presença de Daniel mais uma vez. Aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente.
O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem mesmo culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças diante de seu Deus, como era o seu costume. Perceba mais uma vez que o personagem aqui é o mesmo, mas nós vamos ter algumas variações. Daniel não está mais aqui na sua juventude, já era um homem maduro aqui, nesse contexto, mas ele continua ainda em uma situação de isolamento, porque estava no exílio. E uma outra mudança que nós vamos observar aqui, é uma mudança no império e também no rei. Não estava ali mais o império babilônico, mas estava ali o império medo-persa. Os medos e persas conquistaram ali o império babilônico, e não estava mais Nabucodonosor sentado no trono, mas sim o rei Dário. E o que nós podemos, irmãos, perceber já de imediato aqui, e é algo assim que eu fico maravilhado na vida de Daniel, é que Daniel, ele por causa da sua integridade, por causa do seu compromisso em servir, e por causa da presença de Deus na sua vida, ele se torna alguém influente em mais de um dos grandes impérios da antiguidade. Daniel, ele foi um homem influente no Império Babilônico, e ele se torna também um homem influente aqui no Império Medo-Persa. O rei Dário, ele quando assume o reinado, ele assume o reinado ali já na sua velhice, já aos 66 anos de idade, ele conquista o Império Babilônico. Ele divide o reinado ali em 120 províncias, e ele coloca ali sobre aquelas 120 províncias, 120 governadores, e acima daqueles governadores ali, ele escolhe 3 pessoas para que pudesse supervisionar o trabalho daqueles homens ali, para que o império não tivesse prejuízos, para que os impostos fossem recolhidos de forma correta, para que houvesse uma inspeção ali, para evitar as revoltas, para que esses homens tivessem ali todo o cuidado ali, mantesse o império em ordem e passasse para o rei ali as informações de tudo aquilo que acontecia. E dentre esses 3, separado para estar sobre os 120 sátrapas, nós vamos ver aqui que Daniel é um desses homens. E Daniel, ele se destaca. Daniel, ele se destaca por causa da sua integridade. Nós vamos ver aqui. E é justamente por causa da atitude de Daniel ali naquele serviço, por causa da forma como ele trabalhava, por causa do seu zelo, uma inveja, um ciúme se levanta ali no coração dos seus colegas de trabalho. Muito comum isso, muito comum. E de imediato aqueles homens, eles passam ali a arquitetar um plano para tentar destruir a vida de Daniel. Eles procuram na administração e não conseguem encontrar um meio de atingir a vida de Daniel ali, porque não havia ali falhas no seu caráter e não havia falha no seu trabalho. E eles buscam atingir Daniel justamente na sua fé.
Aqueles homens, eles provocam ao rei Dário a assinar um decreto para que fizesse ali, para que baixasse uma determinação que durante 30 dias ninguém poderia fazer petição a nenhum Deus e a nenhum outro homem que não fosse o rei Dário. E o rei Dário de imediato assina aquele decreto, e esse decreto ele não poderia ser alterado de maneira nenhuma. O propósito desse decreto era justamente atingir a vida de Daniel, e o texto sagrado ele vai nos mostrar no versículo de número 10, que ao saber daquele decreto, Daniel ele se desloca para sua casa, e em seu quarto, no andar de cima, que tinha as janelas que se abriam em direção a Jerusalém, ele se põe ali de joelho diante de Deus em oração, como era o seu costume fazer 3 vezes ao dia. E aqui nós podemos extrair um segundo princípio, uma segunda prática, uma segunda lição para as nossas vidas nesses dias de isolamento social, a partir do exemplo de Daniel. Em dias de isolamento social, nós precisamos ter uma rotina de momentos específicos e exclusivos de devoção, de oração. É preciso ter momentos exclusivos com Deus. Nesses dias que nós estamos passando por esta situação, 3 vezes por dia, Daniel em seu quarto, com as janelas que se abriam em direção a Jerusalém, ele se colocava de joelhos diante do Senhor. E aí eu faço mais uma pergunta a você: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida devocional? Algumas pessoas, muitas vezes, elas, por conta da vida acelerada, elas alegavam que não tinham um tempo para Deus. Aí Deus, ele para tudo. E nesse momento, nos sobra tempo. Nesse momento, não há nem como nós inventarmos desculpas para separar um tempo específico do nosso dia ali para Deus. E Daniel, ele mantém ali, mesmo no exílio, mesmo isolado, ele mantém a sua rotina de oração. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui o texto sagrado, nós vamos perceber algo de interessante. Daniel, ele poderia muito bem se eximir da sua responsabilidade, do seu compromisso com Deus, ou ele poderia fazer aquilo também em oculto. Ele poderia se ocultar, mas ele não, mesmo com o decreto baixado pelo rei Dário ali, ele não se submete a essa situação. Nós vamos observar que lá no início, lá no seu passado, quando o seu nome é trocado, Daniel ele não confronta a autoridade civil por conta disso. Nós sabemos que nós temos a responsabilidade e o compromisso da obediência civil. É certo, o cristão, ele precisa obedecer às leis. Mas quando nós lidamos com situações em que a lei civil, ela vai de encontro aos princípios da palavra de Deus, lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro, ele fala que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E é justamente isso que Daniel ele faz neste momento aqui. E se você já tinha o hábito de orar, se você já tinha uma vida devocional ativa antes dessas medidas de isolamento, certamente você tem passado por essa situação, por esses dias difíceis aí, dias de aflição, confortado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você não tinha e ainda não desenvolveu, já está na hora de você começar. Você pode estar acompanhando aí as lives que têm sido realizadas para os nossos membros aqui do Ministério El Shaddai, nas sextas-feiras às 19 horas e nos domingos às 18 horas. Você pode estar acompanhando os cultos que têm sido transmitidos, você pode estar acompanhando até os cultos realizados por outras igrejas.
Você pode estar acompanhando aí as lives que têm sido realizadas aí pelos cantores evangélicos, mas, meu querido irmão, nós não podemos abandonar, nós não podemos abrir mão de uma vida de oração, de uma rotina de oração, de uma rotina de devoção. E nesses dias de adversidade, é aí que as nossas orações elas precisam ser, mais intensas. Durante o exílio babilônico aqui, a fé judaica ela vai ganhar uma nova forma. Surge ali no exílio uma nova instituição dentro do judaísmo chamada sinagoga. É muito comum a gente ver referência a elas nos evangelhos e no livro de Atos. Jesus diversas vezes pregou nas sinagogas e até mesmo os apóstolos pregavam ali nas sinagogas. A sinagoga era uma assembleia ali de judeus, onde eles se reuniam ali aos sábados para orar, para fazer a leitura e a exposição dos textos bíblicos. E essa reunião, ela se estende depois para o segundo dia da semana e também para o quinto dia da semana. Essa instituição, ela surge no exílio. Nós vamos ver que o judaísmo, ele ganha uma nova forma por conta dessa situação de isolamento. E provavelmente, essa aqui é uma especulação minha, uma especulação pessoal, o texto sagrado não nos traz isso, mas provavelmente Daniel, ele tenha sido um participante de uma dessas assembleias, de uma dessas sinagogas, mas nós vamos perceber que a participação de Daniel nas sinagogas não o fez abandonar os hábitos da sua busca diária a Deus. A igreja, por conta do convite, por conta do Covid-19, também ganha novos contornos. A presença online, os cultos transmitidos é essencial. E acompanhar os cultos, os cultos que têm sido transmitidos, também é necessário para o nosso crescimento espiritual, é necessário para que nós sejamos nutridos com a palavra do Senhor, mas não é por causa disso que nós vamos abandonar os cuidados bíblicos e essenciais para manter uma fé saudável em meio à pandemia. Por isso nós precisamos ter nesses dias uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de devoção diária, para nós passarmos por essa situação e experimentarmos o cuidado de Deus nas nossas vidas, porque nós vamos ver nesta situação novamente Deus ele manifesta o seu poder e traz um grande livramento para a vida de Daniel. Daniel ali é preso por conta da desobediência civil e sobre ele ali é aplicada uma pena de morte. Daniel é lançado em uma cova cheia de leões. Mas nós vamos ver que o poder de Deus se manifesta naquela situação onde Daniel ele é livrado naquela cova daqueles leões. Então, meus irmãos, é na nossa fidelidade, é no nosso compromisso em alinharmos as nossas vidas aos padrões bíblicos, em alinharmos as nossas vidas com aquilo que a palavra de Deus ela tem para nós, é que nós experimentamos o cuidado de Deus para as nossas vidas. Em dias de isolamento, é preciso manter uma fé saudável. E como nós podemos manter uma fé saudável? A partir da experiência de Daniel aqui, nós precisamos ter o cuidado para não se contaminar, escolher com prudência aquilo que nós temos consumido, e nós precisamos também manter uma rotina diária de oração e devoção, além da participação das nossas programações virtuais da igreja. E se você tem encontrado dificuldades em manter a fé, nesses dias, você precisa buscar ajuda naquele que viveu toda a sua vida sem se contaminar, e que em momentos de isolamento recorreu à oração como recurso espiritual para vencer as lutas. E eu não estou falando aqui mais de Daniel, mas eu estou falando do Senhor Jesus, porque é nele. Daniel é alguém que nós precisamos nos espelhar, mas Daniel é apenas uma sombra, há alguém maior do que Daniel, e esse alguém se chama Jesus. E é justamente nele que nós precisamos nos refugiar. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15,
o texto sagrado nos mostra que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que ele viveu uma vida sem pecado, mesmo tendo sido tentado. Jesus, ele não se contaminou, e ainda em Hebreus capítulo 2, versículo 18, o texto sagrado afirma que naquilo que o Senhor Jesus, ele sofreu, quando ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Se você tem sido tentado nesses dias de isolamento social, a ouvir aquela música que entristece o Espírito Santo, assistir aquela série que te contamina, busque ajuda no Senhor Jesus, busque força no Senhor Jesus para vencer essas tentações. E nós vamos perceber também que o Senhor Jesus, em um dos momentos de isolamento, diversas vezes nós vamos ver Jesus ele se isolando, ele se separando para a oração. Mas um dos momentos cruciais é justamente ali nos seus últimos dias. Os evangelhos sinóticos vão relatar essa experiência de Jesus. Mateus 22, Marcos 14 e Lucas 22. Jesus, após participar ali da Santa Ceia, ele se desloca para o Getsêmani com os seus discípulos. E ali ele se afasta com aquele grupo de discípulos ali mais chegado dos demais discípulos, e aí ele se afasta mais um pouco, ficando só, e naquele momento de isolamento ali, onde Jesus estava em uma situação de grande sofrimento, porque ele sabia tudo aquilo que iria lhe acontecer, o Senhor Jesus ali recorre à oração, ele chega para o Pai ali e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade nas nossas vidas. O Senhor Jesus é o nosso espelho, o Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo, e é nele que nós precisamos buscar ajuda. Em um momento de isolamento, ele buscou ajuda, ele buscou forças na oração. E talvez você se encontre isolado aí nessa situação que você está, talvez você esteja sozinho dentro de casa nesses dias, você não tenha aí a companhia dos filhos, não tenha a companhia do esposo ou da esposa, não tenha a companhia dos amigos, mas deixa eu lhe falar algo aqui, o Senhor Jesus, ele passou pela maior situação de isolamento que um ser poderia experimentar por minha causa e por sua causa, porque quando ele estava ali na cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que até mesmo o próprio Pai se eximiu de enxergar aquela cena que estava acontecendo ali. Jesus, ele estava só, e ele questiona ali ao Senhor: Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus enfrenta aquela situação de isolamento ali, justamente para que hoje eu e você possamos experimentar vida nele, mesmo em dias de isolamento social. Você quer ter vida e vida plena, você só pode ter em Jesus. Em dias de isolamento social, busque forças, busque ajuda no Senhor Jesus, para não se contaminar, e também para manter uma vida diária de oração, de devoção e de relacionamento com Deus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Eu convido você a fechar os seus olhos nesta hora, onde você está. Aonde você está, feche os seus olhos nesta hora, e nós vamos fazer mais uma oração para encerrar este momento. Pai, eu te louvo pelo teu amor, graça, bondade, misericórdia que diariamente se manifesta nas nossas vidas, mesmo não sendo merecedores, Pai. Eu quero te agradecer por este momento que o Senhor nos proporcionou. Alguns poucos estão aqui e outros, Senhor, estão nos seus lares, Pai, participando deste culto. E eu quero te pedir nesta hora que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer, Pai, essa palavra que foi ministrada nesta noite e aplicar os nossos corações através do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa nos ajudar a não nos contaminarmos, ó Pai, nesses dias de isolamento social. Que as tentações que nós possamos encontrar em Ti, Senhor, forças, Pai, para vencer as tentações que batem à porta das nossas vidas.
e que o Senhor também possa nos instar, nos provocar, ó Deus, para uma vida de oração, fazer arder os nossos corações o desejo por te buscar, o desejo por estar na tua presença. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesses dias de isolamento social, nesses dias de pandemia, a passarmos por essa situação e de maneira que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu quero te pedir nesta hora também, Senhor, de forma específica, Pai, para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão contaminados, Pai, meu Deus, visita a cada um nesta hora, Senhor, em suas casas, ó Pai, isolados, ou nos leitos de hospital, visita nesta hora. Meu Deus, contempla, Senhor, as famílias enlutadas por causa dos entes queridos, ó Deus, que foram alcançados por essa enfermidade, Senhor, e foram levados. Eu quero te pedir também, Senhor, pela vida, Senhor, dos profissionais que estão na frente de batalha, Senhor, deste desafio, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, Senhor, por todos os profissionais de saúde, Pai, que têm lidado diariamente com essa situação. Meu Deus, alguns não têm tido a oportunidade nem mesmo de ir em casa, Pai, mas que o Senhor possa estar dando força, que o Senhor possa estar ajudando e que o Senhor, ó Deus, possa estar abreviando, Pai, esses dias maus que estamos vivendo. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, não há intenção nos nossos corações de conhecer os teus mistérios, mas o desejo do nosso coração, Pai, é saber para onde o Senhor está nos conduzindo, Pai, e para onde o Senhor está conduzindo a tua igreja. Dá-nos, ó Deus, um espírito sensível ao direcionamento do teu Espírito, e que nós não venhamos, ó Deus, nos acomodar diante dos dias que nós estamos vivendo, Pai, achar que são dias de descanso, mas são dias, Senhor, de desafio, dias que o teu evangelho precisa ser anunciado, dias, ó Deus, onde a igreja precisa se mobilizar, Pai, para cumprir a missão que o Senhor a confiou. Meu Deus, nos encoraja, nos ajuda, nos dá estratégias, ó Deus, para alcançar, ó Deus, aqueles que nesses dias, ó Deus, encontram-se, ó Pai, a partir de uma perspectiva humana inalcançáveis, Pai, por causa do isolamento, mas que as mensagens, que os cultos transmitidos, Pai, que tudo isso, Senhor, possa chegar aos lares e alcançar os corações, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Dá-nos uma semana em paz. Esse mês que se inicia, Senhor, que nós possamos ter notícias boas e que em tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero agradecer você, por ter participado do nosso culto, participado da nossa transmissão. Na sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente. Acompanhe aí as nossas páginas nas redes sociais. Siga aí o nosso perfil no Instagram. Nós estamos postando lá diariamente versículos. Siga também a nossa página no Facebook, Ministério El Shaddai. No Instagram, @Ministério El Shaddai BR. E sinta-se à vontade também ali em falar com a gente. Se você precisa conversar, se você precisa falar, se você precisa de ajuda, você pode aí nos acionar através das redes sociais aí, que nós vamos dar um retorno para você. Eu passo mais uma vez. Amém, glória a Deus. A gente vai encerrar o culto. Eu convido você mais uma vez a fechar os olhos. Que a bênção de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, o nosso irmão, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês que estão aqui e estão também no seu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.